Vamos lá, prosseguindo então. Algumas possíveis estratégias que podem existir, alguns estudos que já foram feitos aí na administração para criar possibilidades aí de enfrentamento do estresse, enfrentamento do problema. Pode ter aí condições pessoais, cognitivas. Ah, não, eu vou fazer isso, eu vou, sei lá, cozinhar, vou ler um livro, jogar um videogame. Sei lá, vai mudar o foco, vai pensar em outra coisa, vai fazer algo, escrever um livro, vai plantar uma árvore, tá? Vai fazer alguma coisa extra. Você opta ou você faz até inconscientemente. Naturalmente você usa essas estratégias para você mudar o foco, para você tirar a atenção desse problema e passar a ter outras questões, passar a ter outros problemas. Agora, a questão que a gente tem que pensar é, você precisa entender que o estresse é importante, que ele faz parte. Agora, ele não pode se tornar algo obsessivo, ele não pode se tornar algo problemático para o seu dia a dia. E é nesse ponto que a gente vai falar sobre essas possíveis estratégias, sobre possíveis mecanismos que existem no ambiente de trabalho de coping, ou de enfrentamento de problemas, ou estratégias de enfrentamento. Quando o foco é no problema, o foco está ali situado, é procurar resolver o problema, tá, que causa esse estresse. É procurar resolver aquilo. Não, o problema está acontecendo, o estresse existe, então tem que resolver. Que é buscar orientação para resolver um problema, realizar uma reunião, trocar ideia com um colega. E aí, nessa estratégia, o trabalhador, o profissional, ele percebe as demandas do ambiente e vai tentar modificar a situação estressante da melhor forma. Exemplo, pra você ficar em tempo, você entender o que eu estou falando. Meu foco era gravar a aula. Meu problema era gravar a aula. E qual era o problema que eu estava passando? Qual era o meu estresse total? Começava a gravar a aula, estava usando um sistema diferente do que hoje eu estou fazendo aqui com vocês. E aí a internet quebrava, caía, celular desligava, o computador desligava sozinho. E aí eu ficava gravando ali tipo 20, 30 minutos de aula, quando eu ia olhar, gravou 10 segundos. Aí eu respirava fundo. Respirava fundo. Vou gravar de novo. Aí começava a gravar outra vez. Aí ia gravando, de repente quando desligava. Aí começava a gravar de novo, a internet caía. Ou seja, estresse. Isso estava me deixando tenso, nervoso, preocupado, tá? Desesperado. E aí o que eu fiz? Eu tô assim, não, isso tem que estar errado, eu tô pirando, eu tô surtando. Tá? Isso tem não tá dando certo, não tá aguentando. E aí, conversando, fazendo brainstorming. Pera aí, só um minuto. Fazendo aí uma estratégia, né, de brainstorming, fazendo aí um acompanhamento, tá? Uma questão aí de saber exatamente o que estava acontecendo com o trabalho, conversando até com a minha esposa, ela tá assim comigo, pô, por que você não pensa diferente? Por que você não começa a gravar com a câmera que a gente tem? Ó, câmera, tá vendo? Ah, o problema dela é quando ela esquenta, né? Aí o bicho pega, mas aqui, ó. Viu? Aí, né, Fernando começou a utilizar a câmera para fazer gravação. Enquanto isso, na sala de justiça. Colocou num tripé, ó que bacana, viu? Doideira, hein? Criou lá o computador, ligou na televisão, e aí vai gravando, ó lá. O que tá acontecendo agora? Eu já não tenho mais aquele estresse, já não tenho mais esse problema todo. Tá, porque tá ligado ali na TV, tripézinho, ó, bacana, celular na alta, gravando, legal, tendo essa atenção toda. Então tá lá, ó, bonitinho, justamente para evitar, para diminuir, tá? Para não deixar ali, ó lá, ó, viu? Gravando? Legal, hein? Enquanto isso, na sala de justiça. Gravando? Legal, hein? Justamente, aí ó, gravou, pronto, depois eu vou converter esse trem e mandar lá no vídeo. Justamente para evitar essa complicação, para evitar esse problema. E aí o que deu certo? Hoje eu já não tenho mais esse problema de internet, de cair, de gravar. Hoje eu consigo gravar tranquilamente, consigo gravar sem problema. Aí qual é o outro problema agora? Aí já é problema com relação ao computador. É com relação à internet, mandar o vídeo, postar. Mas eu já não tenho mais estresse. Ou seja, coping. Isso é uma estratégia colocada em prática. O meu problema era gravar. Hoje eu já não tenho mais. Resolvi o problema. Outra questão, na emoção. O foco pode estar no indivíduo, nas emoções que levam a esse evento estressante. Ou seja, ele começa a discutir o sentimento com alguém. Começa a conversar.
começa a desabafar até, a explicar, a expressar o que ele está falando, para poder aliviar essa pressão, aliviar esse estresse. A estratégia pode ser com suporte social, quando o trabalhador busca apoio no ambiente de trabalho com relação ao conhecimento, com relação às emoções, com relação às informações. Quando ele busca saber mais. Ele chegou lá e está pirando, não aguento, tem que entender. E ele começa a buscar saber mais. Tá? Você vai entrar para a área da saúde, você vai trabalhar no hospital, você tem que saber pelo menos o basiquinho. A gente conversou ontem numa live sobre a condição da tecnologia. Você tem que saber um básico. Agora, você não tem que decorar, você não tem que saber chegar no seu ambiente. Nossa, eu já sei mexer no ventilador mecânico. Pera aí, você vai aprender. Não, porque eu tenho que dominar o sistema do hospital. Você vai aprender. Então é você se instruir, é você buscar dados, é você buscar informação para saber como se comportar frente a esses problemas. Fazer uma reavaliação positiva, tá? Claro, aceitar a realidade, vivenciar essa realidade e principalmente procurar situações, procurar aspectos que vão aliviar esse estresse. Claro, focando em aspecto positivo até mesmo para reduzir a carga emotiva da situação, diminuir esse agente estressor. Profissionais, né, a gente pode usar para evitar que haja até uma interferência do estresse na vida pessoal. Ou seja, não tem que pensar em positivo, pensa. Por que a gente vai focar sempre no negativo? Pensa pelo lado bom. Pensa pelo lado positivo. Tá? Nossa, mas pensa pelo lado positivo. Você vai encontrar algo bom, você vai encontrar algo interessante. Tá? Você vai encontrar algo particularmente, tá, viável a você sair dessa situação de estresse. Então, nem sempre está ruim. Você só precisa de mudar o seu ponto de vista. Você só precisa passar a enxergar por um outro olhar. E aí você vai entender que esse fator de estresse, ele pode ser até muito bom para você. O coping ativo é resolver essa situação de estresse, claro, procurando aí as possibilidades, as alternativas. Procurando buscar condições para se trazer uma resolução real ao problema. E claro, formação acadêmica, conhecimento, experiências, conversar com outras pessoas, isso tudo ajuda. É aquela velha frase, tá? Pai, mãe, mas meu pai já é velho, mas eu garanto que ele tem experiência. E garanto que ele pode conversar com você, garanto que ele pode te dar alguma alternativa, alguma opinião para tentar resolver o seu problema. Pode ser que ele não saiba do que se trata, mas ele pode te dar alternativas que às vezes você não tem pontos de referência. Pessoas de fora vão ter uma visão diferente da que você está tendo. Isso ajuda a resolver problema. Esquiva e fuga é uma outra estratégia, tá? Em que o indivíduo, né, a pessoa, ela tenta reduzir a situação do estresse, a situação desagradável, tá? Evitando falar a respeito, evitando pensar, abafando o sentimento que pode levar a esse estado. Tá? Agora, claro que não vai modificar o fator, não vai modificar o ponto de estresse dela, mas ela evita ficar mencionando aquilo, que para ela é importante. Evitar ficar tocando aquele assunto. Então ela simplesmente ignora, tá? Esquiva daquilo, foge daquilo, se distancia do problema. O problema existe, tá? Mas quanto mais distante eu estiver, melhor. E bola para frente, vamos continuar. No qual não tem muito recurso para enfrentar, mas mantém o controle da situação. Então ela vai ter que criar essa situação. Uma barreira emocional, onde não haverá aí o desenvolvimento de um vínculo afetivo, tá, com o paciente. Você não vai ter esse vínculo, você não precisa criar vínculo afetivo. Nossa, mas ele é lindo, lembra? Não lembra nada. Tá? Fica tranquilo, seja Elsa, seja Frozen. Tá? Não estou falando para você ser frio com seu paciente, não. Mas é você não criar nenhum vínculo. É você se distanciar das situações do paciente e família. Você vai cuidar do paciente, mas você não tem que viver o problema dele. Você vai vivenciar o cuidado a ele, mas você não tem que viver a vida dele. Tá? É você saber lidar com as situações do seu paciente, proporcionando a ele o seu cuidado, a sua atenção. Mas não necessariamente você tendo que resolver a vida do seu paciente. Você não tem que pegar a vida dele para resolver. Você tem que atendê-lo da melhor forma. Então, essa barreira emocional, esse coping, ele pode ser útil, tá? Ele pode ser importante, principalmente quando existe aí, tá, as questões da assistência, do cuidado, tá? Principalmente quando existe através desse vínculo as possibilidades, como a gente está na área da saúde,
de morte, de sofrimento do paciente. Que às vezes a gente vai tentar ficar se cobrando. Nossa, mas eu preciso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho. Então, assim, é respirar. É cuidar do paciente. Não é ser gelado, ser frio. Ah, não tô nem, vai morrer mesmo. Não é isso. Mas você não precisa se envolver emocionalmente com ele. Recorrer à chefia, tá? Ou seja, tá dando problema de estresse, tá dando atenção, leva esse problema para o seu superior, que ele pode te ajudar. Leva esse problema para o chefe, que ele pode dar um apoio, que ele pode te dar uma solução, que ele pode te dar uma saída. E às vezes, ele pode te dar uma saída como eu tive uma época. Tá? Não esqueço, tá? Aprendi extremamente a trabalhar, tá? Cresci profissionalmente, mas não esqueço do meu ex-chefe. Tá? De um chefe que eu tive que era perfeito, eu amava ele. Tá? Que eu chegava para ele assim, chefe, tô tendo esse problema, tá? Nossa, não tá dando certo, não tô conseguindo resolver, e me ajuda. E ele parava e me olhava assim, então tá, Fernando, qual é o problema? Ele pegava um papel em branco da gavetinha dele, um rascunho, anotava na canetinha dele assim, colocava um quadradinho no meio, problema. E escrevia assim, problema do Fernando. Qual que é o problema? Fala pra mim. Aí eu falava, aí ele colocava as palavras importantes do problema. E colocava um monte de setinha. Colocava umas 4 ou 5. E eu tô assim, e aí? Ele tá assim, agora você vai lá na sua sala, você vai sentar ali e vai trazer pra mim 5 alternativas. Eu tô assim, mas pô, eu tô vindo aqui porque eu tô com um problema. Ele tá assim, por isso mesmo. Porque se você está percebendo esse problema, é porque a solução está ali perto. Você só precisa mudar o foco. Põe o papel na sua mesa, vai lá fora, lava o seu rosto, bebe uma água, liga lá no seu computador uma música, escuta uns 5 minutos e foca no problema, que aí você vai achar a solução. E aí quando você achar a solução, você volta para a gente poder discutir as alternativas, ver qual é a melhor. Ou seja, era uma forma que ele tinha de me ajudar. Tá? Era uma forma que ele tinha. Ele não ia resolver para mim o problema, mas ele iria me auxiliar. Então eu recorri a ele justamente para poder ter essa base, tá? Para poder sair dessa situação de estresse. O profissional reconhece ali, ele aceita a situação e, claro, começa a lidar com aquela situação, se engajando ali no cuidado, dando atenção, tá? Ele começa a se desenvolver melhor no ambiente de trabalho, começa a focar na assistência para sair daquele estresse, que é uma forma importante, tá, de lidar com o problema, tá, de cuidar melhor, tá, de trazer melhor aquela situação, aceitar que aquele problema existe. Não, esse problema existe, esse estresse existe, então eu vou cuidar melhor, vou trabalhar com essa atenção, essa assistência. O afastamento temporário pode acontecer como uma forma até de distração e principalmente uma reorganização psicológica, uma reorganização emocional do que leva ao problema, do que provoca o estresse, tá? Principalmente na equipe setor fechado. Então isso pode acontecer, tá? Isso pode existir, isso pode fazer parte. A pessoa se afastar emocionalmente do trabalho, ficar ali uns 3, 4, 5 dias, fugir dessa realidade, isso pode auxiliar a enfrentar esse problema. Negação, banalização pode ser uma alternativa que algumas pessoas vão utilizar, tá? Em que a pessoa tem aí uma resistência em reconhecer a dor, a reconhecer o sofrimento, e aí ela passa a saber do outro e não se abala com isso. No momento em que a pessoa começa a expor até mesmo uma situação constrangedora. Então, às vezes, a pessoa vai até expor aquela situação, mas ela não vai se abalar, ela vai deixar quieto, vai assim, não, tudo bem, beleza, isso não é comigo, estou tranquilo, tá? Isso não faz parte de mim, tá? Então eu sei que tem esse estresse porque ela não quer vivenciar aquele problema, não quer vivenciar aquele estresse, passar por toda aquela situação. Racionalização é uma estratégia que alguns utilizam, tá? Para tentar interpretar de uma forma mais racional, de uma forma mais lógica, de uma forma mais direta, até mesmo para reduzir a angústia, reduzir um pouco de medo, a insegurança frente ao trabalho, como é o caso de lidar com a morte. Então a pessoa tenta racionalizar, pô, peraí, ela morreu, e agora? A culpa é minha. 90 anos, câncer metastático avançado, sei lá, hipertenso, tabagista durante 50, não cuidava da alimentação, não fazia atividade física, não desenvolvia nada em autocuidado. Qual é a sua culpa? Onde você está errando? Então,
É o momento de respirar fundo. Não é ser frio, é ser mais racional. É de você parar e pensar, pera aí, pô, eu fiz o que tinha que ser feito? Eu cuidei como deveria ter cuidado? Então por que eu tô me cobrando tanto? Por que eu tô passando por esse estresse de achar que a culpa é minha? Eu fiz o meu papel, eu fiz o meu cuidado. Agora, tá nem aí! Aí o paciente tá lá, morreu. Não, não é isso, tá? Você não vai fazer isso. Então é possibilidade do coping. O manejo do estresse, eu falei, lazer, procurar terapia, relaxamento. Terapia não é errado, não. Tá? Existem pessoas que vão lidar melhor com a situação fazendo terapia. Isso não é errado. Nossa, mas quem faz terapia? Qual que é o problema de fazer terapia? Às vezes na terapia que a pessoa vai se deslibertar, a pessoa vai se soltar. Não é errado. O problema é que às vezes nós colocamos uma solução, às vezes nós julgamos uma solução por aquilo que nós consideramos errado ou inadequado. Mas não é errado o processo. Ele existe. E se existe, se é uma ferramenta para lidar com o estresse, ela deve ser trabalhada sim. Ela deve existir. É positivo. Relaxamento, a questão da busca religiosa, de atividades físicas, de se autoconhecer, de se ter o autocontrole, são possibilidades que vão estar envolvidos no indivíduo. Cada um tem o seu ponto. Cada indivíduo tem a sua forma. Cada um tem. Às vezes, para uns, buscar relaxamento é fazer atividade física, é ir para academia, é fazer uma maratona, é correr. Para outros, é sentar, jogar videogame. Para outros, é ler um livro, cozinhar. Eu já dei essas estratégias. Mas cada um é cada um. O que compete a cada pessoa diz respeito a ela. Então não compete a nós, profissionais, não compete a mim ou a você julgar o outro pelo que ele faz. Ah lá, Fernando já é velho, olha lá. Nossa, ele é professor, ele é enfermeiro, ele fica jogando videogame. Qual é o problema? Tá, eu tenho lá meu videogame lá, eu tenho meu Play lá, tenho uma série de joguinhos, jogo Minecraft, jogo lá God of War, gosto do... qual que é o outro lá? Darksiders. Tá? Só não joguei o 3 porque ele só saiu pro 5, pro 4, e o 4 é caro. Mas é uma alternativa que eu tenho. Filme, adoro ver filme. Possibilidades. Agora, eu vou julgar quem gosta de ler livro? Eu gosto de ver filme. Tem gente que gosta de ler livro. Eu não vou brigar. Eu vou aceitar. Eu vou achar legal. Tem gente que faz terapia. Não é porque eu não faço que eu acho errado. Nossa, você faz terapia, quer dizer que você é louco? Quer dizer que você está pirando? Quer dizer que você está... Não é isso. A minha terapia é o meu videogame. Possibilidades, perspectivas. Então, cada pessoa lida com o seu estresse da sua forma. O importante é que a gente saiba qual é a nossa. O importante é que você saiba qual é a sua. E você trabalhe essa forma. Lembre-se da Clícia, da enfermeira amiga minha. Lide com o estresse. Tenha cultura inútil. Aquele tempo que você vai falar assim, nossa, o que eu vou fazer? Não sei. Tá, vou fazer uma coisa diferente. Inventa. Faz alguma coisa extra. Desenvolve outro fator. Para que você consiga aí, executar bem o seu trabalho. Tá? Jean-Paul Sartre falava que ninguém tem culpa do que fizeram com nós. Tá? Ninguém tem culpa do que eles fazem com a gente. Mas a gente é responsável por aquilo que a gente faz com o que fizeram de a gente. Tá? Ninguém tem culpa do que as pessoas pensam do Fernando. Ninguém tem culpa do que vocês pensam de mim, não. O que vocês pensam de mim é que vocês pensam. Agora, o que eu faço com o que vocês falam de mim que é diferente? O que eu faço a partir do momento que vocês começam a julgar que é diferente? Mas Fernando... O que eu vou fazer com essas informações é que depende de mim, que depende da minha condição, que depende do meu dia a dia. Então, não sai daí, continue estudando e nos vemos na próxima sem falta. Um abraço a todos.